Olá, eu me chamo Lilian, tenho 28 anos completos e tenho depressão. Oh, é... Eu não sou youtuber, não tenho pretensão nenhuma de ser, tá? Eu tô fazendo esse vídeo querendo contar a minha experiência, como que eu tô passando por todo esse processo de crise de pânico, de ansiedade, para poder ajudar outras pessoas que, assim como eu, estão sofrendo com ansiedade, seja por qualquer motivo, tá? Quero deixar bem claro que essa é minha experiência, foi a minha forma de viver esse momento terrível na minha vida. Cada pessoa pode ter um tipo de experiência diferente, mas eu espero realmente poder ajudar. Quem estiver passando agora por um momento difícil, um momento de ansiedade, a gente está numa pandemia, muitas pessoas partiram, isso não é fácil, não foi legal, mas eu quero dizer que, assim, tudo passa, tá? Até mesmo o sofrimento. Então vamos lá, começando a contar a minha experiência. Tudo começou em 2019, no finalzinho de 2019, eu perdi a minha mãe. A minha mãe, ela na verdade era minha avó. Nós tínhamos 70 anos de diferença. Ela estava já uma senhorinha bem velhinha e ela faleceu. Foi um Natal bem difícil. Ela faleceu no dia 23 de dezembro, dia 24 nós a enterramos, né? Graças a Deus ela teve um velório digno, porque a gente sabe que por conta da pandemia muitas pessoas não estão nem sendo veladas direito, né? A família às vezes nem tem tempo de conseguir chegar até a pessoa porque está sendo tudo muito rápido. Mas como foi antes da pandemia, ainda ela teve assim um velório digno e a gente pôde se despedir dela de uma forma mais digna. O nome dela, Idalina, tinha 97 anos de idade. Acontece que assim, como eu fui criada com ela, né? Ela já tinha filhos adultos, todos, cada um no seu canto, com a sua casa, já com seus netos. Então, assim, eu não tinha convívio de irmãos, eu não tinha pai, tá? Então eu tinha muito em mente que o meu porto seguro até então era ela. A minha família até então era ela. Claro que eu tenho familiares muito queridos, pessoas que que nos ajudaram. Eu não tenho briga, sabe, com familiar, graças a Deus, assim, nós somos uma família que se entende, mas nós não somos muito unidos. Porque, como eu disse, cada um cuida da sua vida, com a sua responsabilidade. Acabei sendo a mais nova, até então não casada, tá? Hoje eu já tenho meu companheiro, que também me ajudou demais, graças a Deus. Mas enfim, eu tinha em mente que a minha família era ela. E abalou muito as minhas estruturas, a perda da minha mãe. Ah, difícil. Bom, eu fiquei em estado de choque, fiquei extremamente abalada em estado de choque, não consegui sofrer por ela. Eu não consegui, assim, expressar sentimento na hora. Eu fiquei, de fato, chocada. Eu fiquei, assim, estática, sabe? Porque foi difícil pra mim entender aquela situação. Eu não digo nem aceitar. Aceitar eu aceitei bem. Eu já tava me preparando para aquilo porque ela era já uma senhorinha de idade. Já tava doentinha, então a gente já se prepara, né? Infelizmente. Mas assim, foi difícil. Não foi difícil de aceitar, mas foi difícil de entender toda aquela situação. Entender que eu não estava sozinha, entender que ela não era a minha única família. Mas isso eu fui descobrir depois de terapias. Eu fiquei com esse sentimento guardado dentro de mim. Muita coisa guardada dentro de mim. Querendo sair, mas eu não consegui expressar. Sabe? Sentimento de tristeza, de saudade, medos, muito medos de ficar sozinha mesmo, de não sei, talvez se eu perdesse meu emprego, eu ia morar onde, já que eu não tinha mais minha mãe, eu não tinha família, qual parente que ia me acolher, e diversas inseguranças.
Então eu sentia dentro de mim que eu estava alimentando alguma coisa e eu já sentia que algo iria acontecer. Eu vou explicar por quê, o que aconteceu depois. Mas eu já sentia que tinha algo a acontecer, que não ia ser legal. Bom, eu consegui chorar por ela a primeira vez, que eu chorei de verdade. Eu me recordo bastante dessa data porque é uma data religiosa importante na minha religião, dia 6 de janeiro, que é o dia dos Santos Reis. Quando eu fui à igreja e eu orei por ela e eu coloquei o nome dela na intenção, e foi quando eu consegui desabafar no final da nossa reunião, do nosso trabalho. Eu consegui chamar uma amiga e contar pra ela: olha, eu perdi minha mãe no Natal. E foi a primeira vez que eu consegui expressar um pouco do que eu sentia, que eu consegui colocar, externalizar um pouco do que estava guardado dentro de mim. Mas depois disso eu me fechei de novo. Era muito complicado, muito complicado. E começou a acontecer de eu ter sonhos com a minha mãe. Eu comecei a sonhar com ela diversas vezes, quase todos os dias. E o que fez com que eu tivesse a minha primeira crise de pânico foi um pesadelo que eu tive com a minha mãe. Aconteceu que eu sonhei, nós estávamos entrando no cemitério e eu me deparei com ela. Ela tinha um câncer de pele, mas era algo não muito grande, era apenas uma ferida na bochecha. Só que nesse sonho que eu tive com ela, o rosto dela estava totalmente vermelho, totalmente tomado pela doença. E ela veio perto de mim, ela não conseguia pedir ajuda, e eu perguntei: mas mãe, aqui não tem ninguém para ajudar a senhora precisa pedir ajuda. Aí ela falava para mim: mas eu não quero incomodar ninguém. Mas eu falava: mãe, a senhora precisa se cuidar. E nisso passou, eu acordei com aquilo, com aquele sonho. E eu fiquei pensando, nisso já passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente, porque a gente imagina tudo. Será que realmente minha mãe estava tentando me pedir ajuda? Será que estava acontecendo alguma coisa? Eu tenho que rezar por ela? Eu tenho que fazer o quê? Sabe, assim, são inúmeras coisas. Ou então, será que é coisa da minha cabeça? A gente fica sem entender o que está acontecendo. E nesse dia eu fui trabalhar pensando nesse sonho, eu já comecei a me sentir mal dentro do ônibus. Aquela coisinha que eu disse que eu tava sentindo, que eu achava que ia acontecer, eu tava sentindo dentro do meu coração que ia explodir alguma coisa, e foi nesse dia que explodiu. Eu não consegui entrar a trabalhar. Eu já cheguei no meu trabalho me sentindo muito mal. A primeira coisa que eu fiz foi pedir pra minha amiga Andréia. Falei: Andréia, por favor, chama alguém pra me ajudar porque eu tô passando mal. Eu comecei a sentir falta de ar. E foi quando eu sentei na cadeira onde os funcionários almoçam. Eu sentei na cadeira e comecei a chorar, desesperadamente. Chorar, chorar, chorar. E eu sentia que a minha pressão tinha baixado e meus batimentos cardíacos também estavam, eu sentia baixo. O corpo, sabe, o corpo formigava muito, eu não tinha controle do meu corpo, principalmente assim na boca. A gente perde a, a fala, sabe? Não dá pra controlar a fala, porque formiga tanto que a boca ela fica, sabe? É difícil de você falar, é horrível, assim. A face, ela formiga demais, parece que você vai ter, sabe? Eu não sei, as extremidades, as mãos, a gente perde o controle de tudo. Graças a Deus, nesse dia eu fui bastante auxiliada pelos meus colegas de trabalho, principalmente pelo meu chefe. Obrigado, chefe, se você ver esse vídeo. Valeu, chefe. Eles ficaram perto de mim o tempo todo, eles me ajudaram o tempo todo. Tomei muita água nesse dia. Mas assim, eu fiquei num estado tão horrível que eu não conseguia andar. Ficar sentado na cadeira doía meu corpo, sabe? E eu chorava de uma forma tão... E o sentimento que eu tinha mesmo é que eu ia morrer, que eu ia desmaiar, que... Sabe, era tanto desespero, o corpo, ele tava tão fora do meu controle que eu senti que ia acabar ali. Que eu ia ter alguma sequela, que eu ia enlouquecer ali. Eu passei o dia todo mal nesse dia. Depois eu fui encaminhada
pro hospital, nós fomos até o hospital. Infelizmente não fui atendida de uma forma legal, mesmo sendo um hospital particular. Esperei muito tempo para ser atendida. Chegando lá, o médico ele me passou um medicamento à base de passiflora, que não resolveu, né? Bom, dia seguinte, ir trabalhar no dia seguinte, depois de ter tido uma crise de pânico, depois de ter sido praticamente quase que carregada até o estacionamento onde estava o carro, na frente de todos os funcionários, na frente dos clientes, foi o dia mais trash do período. Foi terrível o dia pós-crise, porque eu sentia um misto de vergonha, sabe? E eu não queria falar sobre o assunto e as pessoas perguntavam, viu, você tá bem? E eu não queria falar a última coisa que eu não queria falar sobre aquilo, porque parece que quando alguém perguntava pra mim se eu tava bem, eu relembrava de tudo aquilo de novo e eu não queria entrar naquela crise de pânico de novo, eu não queria entrar naquele buraco que eu tava no dia anterior de novo, entende? E eu lembro que nesse dia eu não falei com ninguém, eu me isolei de todo mundo, eu fiz o que eu tinha que fazer, atendi os clientes da maneira que eu tinha que atender e só. Foi o que eu consegui fazer nesse dia. Agradeci muito as pessoas que me ajudaram, claro, mas eu não consegui entrar em detalhes e pedir, por favor, gente, não comentem sobre isso, não falem sobre isso, porque eu ainda não estou bem. E eu posso cair em crise de novo. E, assim, foi terrível. Claro que eu não precisava sentir vergonha, tá? Eu não precisava ter sentido medo, eu não precisava ter medo do julgamento das pessoas naquele momento, porque é algo normal. Infelizmente, a gente tá vivendo um período que essas coisas são normais e a gente tem que aprender da melhor forma a lidar com elas, né? E acredito que essa primeira crise foi a pior crise que eu tive de todas as outras. Eu tive diversos outros ataques de pânico. Como foi que eu lidei com isso? Bom, eu procurei, claro, um psiquiatra, tá? Comecei a fazer uso de medicamentos controlados. Esse psiquiatra, infelizmente, a gente não deu muito certo. Eu não vou dizer aqui que ele não é um bom profissional, não. Mas não deu certo. Eu fiquei me tratando com ele em torno de uns 6, 7 meses, talvez. E eu sentia que, assim, eu não conseguia conversar direito com ele, entende? Ele me passava medicamentos meio que fazendo teste. Porque, assim, toda vez que eu sonhava com a minha mãe, essa não foi a primeira vez. Sempre que eu tinha crise, era porque eu tinha tido um sonho ou na noite anterior ou 2 dias antes com a minha mãe. Não precisava nem ser pesadelo, podia ser sonho legal. Mas eu sonhava com ela e entrava em crise de pânico. No começo foi esse o motivo. Então, assim, eu tive a primeira crise, eu fui ao médico, ele me receitou o medicamento numa dosagem X e eu passei a tomar regularmente esse medicamento. Só que não adiantou, né? Eu tive a segunda, a terceira crise, então foi aumentada a dose desse medicamento X, dobrou a dose, né? Para que eu me mantesse controlada. Eu lembro que eu cheguei a ficar assim uns 2 meses bem. Eu fiquei legal, mas depois de 2 meses voltou. É bom frisar esse período de 2 meses porque, assim, quando a gente tá lá no fundo do poço, sabe? Quando a gente tá com o emocional totalmente desestabilizado, qualquer coisa, ela passa a ser gatilho pra crise, tá? No começo, era o fato da saudade da minha mãe, que fazia com que eu ficasse nervosa, que fazia com que eu tivesse pânico. Depois, o motivo já não necessariamente era esse. Às vezes, qualquer discussão de cliente, e nem eu estava envolvida, às vezes os clientes brigavam entre si, ou eu via acontecendo alguma coisa com um colega de trabalho, me deixava estressada e eu passava mal no trabalho.
e eu já ficava desfalecida. Eu tinha que deitar no chão, já caía a pressão e eu já ficava sem cor e era suficiente. Se... Não sei, pode ser qualquer coisa. É terrível isso, porque assim, infelizmente, se você já teve ansiedade, ou se você tá começando agora a ter ansiedade, ai, coisa horrível. Infelizmente, depois da primeira crise de pânico, é muito normal ter outras seguidas. A gente se desestabiliza tanto o emocional da gente que é normal ter outras. A gente parece que a gente enfraquece depois da primeira, sabe? E a pior coisa que tem é você sentir que você vai ter outra crise de novo. Porque a gente sabe quando vai acontecer de novo. A gente começa a meio que mastigar aqueles sentimentos, a meio que mastigar aquelas coisas e entende até que chega uma hora e explode. Então, assim, eu fiquei 2 meses bem e depois eu comecei a ter pânico e ansiedade por outros motivos. Começaram outras coisas a ser gatilho. Então, eu tive que tomar mais medicamento, porque eu me sentia muito frustrada. Principalmente foi aí que também apareceu a depressão, ela veio depois. Nesse caso, porque era tão frustrante, eu vivia o tempo todo com medo de ter crise, que eu já não tinha esperança mais, eu já não sorria mais. Era uma dor no peito absurda, sabe? Mas uma dor, assim. Muita gente relata quando tá se sentindo triste, quando se sente depressivo, que sente um vazio no peito. Pra mim era um contrário, totalmente contrário. Eu sentia pesado, eu sentia que tinha, assim, quilos e quilos de metal aqui dentro que não me deixavam respirar e isso era agonizante pra mim. Eu queria sentir vazio, porque eu não conseguia sentir esse vazio no peito. Pra mim era dor, doía. Então, se algo legal acontecesse, eu sorria doendo. Se eu era gratificada por alguma coisa, eu agradecia doendo. Foi assim um período muito grande da minha vida que eu não consegui ter felicidade plena, ter alegria plena, porque aquilo doía, aquilo machucava. Aconteceu que aumentaram os medicamentos e mesmo assim eu continuei tendo crises mais graves. Quando o médico de repente falou pra mim, eu não senti tanta segurança, sabe? Eu cheguei a perguntar pra ele, porque tudo passa pela cabeça da gente, a gente é leigo. A gente é leigo. Eu cheguei a perguntar pra ele, mas doutor, eu não tô virando esquizofrênica, isso daí não vai me deixar louca? Porque eu acho que eu tô ficando louca. Porque eu não tenho controle mais sobre o que eu penso. Eu não tenho mais o controle. Quando eu tô em estado de ansiedade, de crise, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Eu vou ficar louca. E... Enfim, ele não falava nada, ele só falava, não, faz o tratamento certinho que você vai melhorar. Só que não me explicava, eu queria uma explicação técnica sobre o que estava acontecendo comigo. Eu queria um exame, sabe? Qualquer coisa que me explicasse de forma técnica o sentido de tudo aquilo. E queria que ele dissesse pra mim, não, você não vai ficar louca. Sabe? São coisas que infelizmente acontecem. São emoções que desencadeiam essas coisas, mas não é sinônimo de loucura. E ele não me dizia. Daí, de uma hora para outra, ele falou, para todos os medicamentos e toma esse outro. Aqui você não vai mais ter nada. Nesse momento eu falei, putz, eu não volto, mas aqui foi quando eu não senti confiança. E eu troquei de psiquiatra e foi a melhor coisa que me aconteceu. Nesse período, no meio desse tratamento, eu estava fazendo acompanhamento psicológico também, tá? Eu comecei meu tratamento com hipnose, que foi muito legal pra mim. Hipnose, ela dá pra você, assim, um tratamento bem rápido, tá? E fiz também algumas sessões de psicanálise, mas depois eu decidi me tratar com um psicólogo. Por que eu decidi? Questão de custo, tá? Enfim, foi mais, eu acho que o custo que me levou a me tratar com um psicólogo. E eu faço consultas semanais pela internet. Eu comecei a fazer essas consultas, eu demorei ainda pra me tratar. Eu tô fazendo psicólogo desde agosto passado, agosto de 2020. Então, olha o tempo que eu demorei. Eu me tratei
com psicanálise, eu acredito que até março, abril. Fiquei um tempão sem fazer terapia e eu só fui começar a fazer terapia de novo em agosto. Quando eu troquei de médico psiquiatra, foi no final do ano passado, acredito que outubro, mês de outubro, novembro. E assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. A psiquiatra é uma pessoa ótima, ela me ouviu, pediu o exame de sangue. Aí foi quando que ela pôde me explicar que assim, transtorno bipolar, esquizofrenia, essas coisas acontecem já na infância, a gente já nasce com tendência a isso, então eu, nos meus 27 anos na época, não corria risco de ficar louca, não era, sabe? E foi quando eu me aliviei. E ela também fez questão de ouvir os meus problemas e o que eu passava, ajustou a dose dos medicamentos, diminuiu as dosagens dos medicamentos, veja só. Ela diminuiu a dosagem do medicamento de ansiedade e aumentou a do antidepressivo. Desde então, eu nunca mais tive crise, sabe? Eu vivo bem como... Eu tive, assim, alguns probleminhas, uma pré-crise, digamos assim, mas não foi algo que fosse prejudicial para mim, ou enfim. Mas contando a experiência das minhas crises, que eu acho que é importante, provavelmente se você já passou, eu quero direcionar esses conselhos para você que está passando por crise, ou, sabe... Apesar de ser experiência própria, eu gostaria muito assim de frisar que o que me ajudou muito foi eu sempre acreditei em mim. Eu acreditei que eu existia, eu tive que encontrar forças dentro de mim. Porque, como eu já disse antes, a nossa família, por mais que a gente se entenda bem, a gente não é unido, sabe? Cada um mora numa cidade, um é longe do outro. E aqui comigo eu tinha meu marido comigo, que me ajudou muito, claro, ele foi extremamente importante nesse processo. Mas assim, quando a gente tá nessa coisa, eu falo fundo do poço porque era exatamente o que eu sentia, que eu tava no fundo do poço. É como se a gente colocasse um cabresto, a gente não enxerga as amizades que a gente tem. A gente não enxerga o cuidado que as pessoas têm pela gente. A gente não consegue ver que a gente pode recorrer e pedir ajuda. A gente não sabe para quem pedir ajuda na hora. Então, assim, como na minha mente eu não tinha amigos, eu não tinha quem recorrer, a minha última família morreu, eu tive que encontrar força dentro de mim. E eu espero de verdade que se você estiver passando por esse momento, que você encontre força dentro de você também. O que eu pensava? O que, sabe, eu colocava em mente? Se eu sinto, se eu choro, se eu sorrio, eu existo. Logo, se eu existo, eu tenho importância. Sabe, eu tive que falar isso pra mim todos os dias. E eu não demorei pra pedir ajuda, não, tá? Não demore pra pedir ajuda, não vai adiando. Se você sentiu a primeira vez que tá se sentindo mal, que tem algo que vai acontecer, já procura o médico, já procura psicólogo, não fica demorando pra pedir ajuda. Isso é crucial. Quanto mais cedo a gente consegue pedir ajuda, mais cedo a gente consegue se recuperar. E menos chance de fazer alguma besteira a gente tem. Pensamentos de suicídio, pensamentos de borderline, eles vêm nesse momento. Eu tinha muita vontade de me ferir, muita vontade de me ferir. Porque, assim, era tanta coisa guardada que eu tinha dentro de mim que, olha, algumas crises eu tive vontade de me jogar da janela. Eu já tive vontade de me machucar no meu trabalho. Eu já tive vontade de pegar coisas e me cortar. Eu nunca cheguei a fazer isso, tá? Eu já tive esse transtorno quando eu era adolescente, quando eu passei, assim, por situações difíceis de relacionamento familiar e tudo mais. Eu cheguei um tempo, sim, a ter depressão na adolescência e eu me cortava. Mas foi algo que eu me curei e eu decidi... Sabe, decida. Decisão é algo importante, eu quero fazer um vídeo só sobre decisões, enfim. Mas eu decidi que eu não faria mais. Eu coloquei isso na minha mente, não, eu não vou me ferir, eu não vou me machucar, eu não vou mais atentar contra mim.
E por mais que eu tivesse vontade de fazer isso na hora, eu não fazia. Por quê? Por conta da força, sabe? Eu tinha que treinar dentro de mim aquela força de existir. Se eu existo, eu tenho importância. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça todos os dias. Se eu existo, eu tenho importância. E depois de afirmar isso pra mim, de ficar claro isso pra mim, eu comecei a olhar em volta. Mas foi só depois de deixar claro pra mim primeiro que eu existi, que eu tinha importância, que eu comecei a analisar o quanto as pessoas se importavam comigo. Começando pelo meu marido. Ele se importa comigo, ele chora comigo, ele me carrega para o hospital se for preciso. Então, assim, eu tenho importância para alguém também. E se algo acontecer comigo, eu vou deixar essa pessoa muito chateada. E é uma pessoa que eu amo, eu não posso chatear essa pessoa que eu amo. Então, assim, se você tá nessa situação, pense que, sabe, vontade de suicídio vai dar. Vai dar vontade de se jogar da janela, de fazer qualquer coisa, mas pense principalmente nas pessoas que acompanham você. Pense primeiro que você tem importância, que você existe, que você precisa se valorizar por isso. Você é um ser, assim como qualquer pessoa que você admira. Pense em alguém que você admira, que existe. Você existe tanto quanto essa pessoa que você admira. Pode ser um ídolo, pode ser o Papa, pode ser qualquer pessoa. Você existe tanto quanto ela e tem os mesmos direitos como uma pessoa que você admira. Então, depois disso, eu comecei também a analisar outras pessoas. Pense nos seus pais, se você ainda tem pai e mãe, ou pense no seu marido, sua esposa, filhos, se você tiver. Você existe para essas pessoas também. E você importa para essas pessoas também. Então, logo, se você existe, você tem valor e não vale a pena cometer essas loucuras quando a gente tá no meio da crise. A última vez, quando eu já troquei de psiquiatra, quando eu já tinha ajustado a dose dos medicamentos, eu tive uma pré-crise. Foi a última, porém não foi a menos grave, tá? Eu não cheguei a desenvolver uma crise de pânico, a ficar mal, mas foi algo complicado, porque eu cometi um erro grave, tá? Bem grave, que eu não aconselho ninguém fazer. Jamais. Junto com os meus medicamentos de rotina, eu também tenho medicamento tarja preta, pro caso de se acontecer alguma crise de pânico, se acontecer algo, eu poder parar a crise tomando o medicamento tarja preta, ok? E sabemos que tarja preta a gente não pode misturar com álcool, porque o álcool ele pode aumentar em 3, 4, 5, 6 vezes a sedação da tarja preta. Bem, eu estava estressada do meu trabalho, era final de ano, estava completando 1 ano do falecimento da minha mãe. E foi uma semana que eu fiquei extremamente triste, extremamente nervosa. E eu comecei a sentir de novo, a ter aquela coisa dentro do peito, me martirizando e dizendo pra mim que eu teria outra crise em breve. E o dia da crise chegou. E eu não queria ter aquela crise. Eu falei, não, eu não vou ter essa crise, eu vou fugir dessa crise. E o que eu fiz? Eu tomei o meu comprimido tarja preta. Em seguida, querendo fugir da realidade, porque eu queria ficar alegre, eu queria ficar eu tomei álcool 70. Eu misturei. Eu misturei o comprimido com álcool 70. Na hora foi legal, eu fiquei zen, né? Graças a Deus nada me aconteceu. Mas poderia ter acontecido e poderia ter sido muito grave e até irreversível. Então, o que eu aprendi com isso? O conselho que eu te dou do fundo do meu coração.
Tanto você que tá começando agora a ter esses sentimentos de ansiedade, como você que já tem várias crises, não fuja da sua crise de pânico. Eu tentei fugir da minha crise de pânico de uma forma muito perigosa, que poderia ter me deixado sequelas gravíssimas. Mas se você tiver vontade, seja qualquer coisa que for, sabe, de se jogar, de fazer qualquer coisa para pausar aquela crise, não pare. A crise, ela, por pior que ela seja, ela vai durar de 20 minutos a um dia no máximo, tá? Até 2, talvez. Mas o pânico, o desespero, nada mais é do que o surto, é você colocar as emoções que precisam ser colocadas para fora. É que você precisa explodir. Você precisa pôr aquilo para fora porque é necessário. São emoções guardadas, que a gente aprisiona, que a gente não aprende a lidar. Então a gente precisa externalizar. Se a gente para um processo, se a gente tenta parar um processo de pânico, aquilo sim pode enlouquecer, porque imagine você tentando parar uma bomba atômica. Não tem como. É preciso que aquelas emoções saiam. Então eu tentei pausar aquela crise e fiquei muito mal depois. Não mal fisicamente, graças a Deus, mas assim, o meu psicológico ficou totalmente abalado. Demorou 1, 2 semanas, sabe, pra eu começar a ficar normal de novo. Eu fiquei com o psicológico totalmente bitolada. A pessoa falava comigo, hã? Então, o conselho que eu dou, não pare a crise. Se você tiver vontade de fazer qualquer coisa, de se machucar, não faça. Tenha a crise de pânico, porque aquilo vai durar 1 dia, 2, mas ele não vai te deixar sequelas. Fazendo o tratamento médico, fazendo o tratamento psicológico, você vai conseguir se curar daquilo, independente se demore 2 meses ou 5 anos. Mas você vai conseguir se livrar daquele momento. Porém, se você tentar se machucar, se você fizer como eu, que foi um ato extremamente inconsequente, você pode ter sequelas pro resto da sua vida, que você não vai conseguir se curar. E aí sim você vai ter a depressão, e aí sim, porque aquilo vai ficar gravado em você para sempre. Então, não fuja do seu problema. Não fuja, trate o seu problema. Acompanhe o seu problema com carinho, porque você existe. Tenha carinho por você. Deixe claro para você que você é um ser que merece tanta atenção, tanto amor quanto qualquer outro ser merece, tá? E eu digo com certeza que tudo passa, momentos felizes passam e os momentos ruins, os momentos tristes também passam. Outra coisa importante é a gente buscar apoio das pessoas certas, tá? Muitas pessoas vão chegar para você e vão falar: olha, é frescura. Ou então, mas isso passa. Não fique assim. Não fique assim, é besteira ficar desse jeito. Não fique assim. Como se você simplesmente fosse, tá bom, eu não vou ficar assim. Pronto, parei. E não é bem desse jeito, a gente sabe que não é bem desse jeito. Por mais bem intencionada que a pessoa esteja, às vezes ela vai chegar pra gente e vai falar: não fique assim, tá tudo bem, e você sabe que não tá tudo bem. Aquilo irrita de uma maneira, porque aquilo não vai ajudar. Então, quem é a pessoa certa pra gente pedir apoio? Psicólogo. Ou então, pessoas que já passaram por isso até mesmo, que podem entender você. Não se prenda no pensamento das pessoas. Entenda, principalmente, que o amor da nossa vida é a gente mesmo. O grande amor da nossa vida, não adianta falar, minha mãe, meu companheiro, filho, não. O primeiro e maior amor da sua vida tem que ser você, porque ninguém sente o que você sente, ninguém pensa o que você vai pensar, ninguém está na sua pele. A única pessoa que pode compreender você de fato é você mesmo.
Então, assim, muita gente vai falar coisa errada. Nossa, como você tá acabada hoje. É a pior coisa que eu já ouvi. Às vezes eu chegava cansada no trabalho, porque eu tinha acabado de chorar muito dia anterior, né? Aí eu ouvia comentários do tipo, nossa, você tá com uma cara de acabada hoje. Comentário de brincadeira, mas que a mim ofendia muito. E assim, não fique brava com essas pessoas também, porque isso é perda de tempo, sabe? É perda de tempo a gente ficar pegando, se importando com opiniões externas de uma pessoa que não entende, que nunca viveu, que não tá na sua pele, que não tá entendendo aquilo que você não sabe, as coisas que você sabe sobre você. Então, tenha consigo que o melhor amor da sua vida é você mesmo. E que opiniões externas nem sempre vão te ajudar. Nem sempre a sua família vai te ajudar, nem sempre eles vão conseguir te ajudar, por melhor intenção que tenham. Então, assim, peça ajuda das pessoas certas. Aqui na cidade de Sorocaba, São Paulo, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, nós temos atendimento psicológico gratuito na universidade, na Uniso, feito pelos alunos. Nós temos também atendimentos mais baratos, tem alguns cartões de desconto, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas alguns cartões de desconto onde você tem parece sim um plano de saúde, mas é cartão de desconto. Eles dão desconto para viagem, para manicure, enfim. E você tem direito até atendimento médico também com esses cartões de desconto. A consulta com o psicólogo sai em torno de 30 até R$ 60, tá? Então, assim, dá para pagar. Existe também, procure na sua cidade, procure uma forma de conseguir atendimento psicológico. Se você não tem condições de pagar, procure o atendimento gratuito. Se você não gostar do psicólogo, também troque de psicólogo. Eu já tive que passar por essa situação também há um tempo atrás, que, enfim, eu e o psicólogo não estávamos dando certo, eu parei e troquei. Não é errado fazer isso, sabe? Mas você tem que procurar mesmo uma pessoa que te ajude e que faça você se sentir bem e se tratar. Outra forma também de você conseguir controlar essas ansiedades, essas coisas todas, é ter uma forma de vazar o seu sentimento. Como que eu vazei meu sentimento? Na verdade, eu não vazei meu sentimento, isso me prejudicou demais. Mas assim, corrida, exercício, vamos lá, música. Aliás, eu vazei meu sentimento sim. Eu tenho um diário que eu escrevo tudo de ruim que acontece comigo, sabe? Às vezes eu tô muito puta, muito brava e eu vou lá e escrevo tudo que tá passando, tudo que eu penso, e é meu diário do desabafo. Que o meu psicólogo, ele tem conhecimento das coisas que eu escrevo lá também, tá? É legal ter esse diário e ter também o acompanhamento com o psicólogo. E assim, extravase seus sentimentos. Porque isso vai ajudar com que as crises, com que os pânicos, eles fiquem mais longos. E com o tempo eles parem de existir até mesmo, tá? Então é importante extravasar seu sentimento. E a mensagem mais importante que eu tenho para dar é essa, que acredite em você e não deixe de enxergar o seu valor, porque valor você tem, assim como todo mundo tem. Eu peço desculpa se esse vídeo ficou longo, se eu falei besteira. Eu tô fazendo de verdade na intenção de ajudar. Lembrando mais uma vez que essa foi uma experiência minha, a sua pode ser muito diferente, mas não deixe de contar com pessoas que vão te ajudar de verdade, sabe? Não se isole do mundo, não se isole da realidade. A gente precisa da realidade para viver. E eu quero dizer assim que eu tô sobrevivendo e eu quero muito que você consiga também, você vai. Porque de verdade isso passa. Passa mesmo. A depressão ela não é para sempre, você não precisa aceitar isso. Não entre em conflito com os seus problemas, não fica brigando, porque quando a gente tá lá brigando, dando choque, sabe, o nosso conflito, o nosso medo, ele é muito maior, a gente vai se machucar. A gente tem que aprender a caminhar com ele, sabe, a olhar com carinho para isso, porque nós somos seres humanos e nós estamos propensos a todo tipo de coisa.
A partir do momento que você começa a caminhar, começa a olhar com carinho e entender que aquele seu sentimento ruim, ele só vai te atrasar se você permitir, sabe? Se você não procurar ajuda, se você deixar ele tomar conta, aí você começa a melhorar. E eu desejo do fundo do meu coração que dê tudo certo. Eu espero que tenha ajudado vocês sobre a minha experiência, meu desabafo. Peço desculpas mais uma vez se eu falei demais, se ficou confuso em alguma parte. Mas assim, eu quero deixar mesmo a mensagem que você tem valor e jamais se esqueça disso. Ame-se, você merece mais do que ninguém. E igual a todo mundo. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Valeu!